Olá, gente, bem-vindos, bem-vindas. Hoje é o nosso primeiro episódio do podcast Entre Linhas. O programa que, entre palavras e silêncio, o essencial sempre arruma um jeito de dizer. Hoje vamos falar sobre saúde mental, mas não aquela que reduz apenas a diagnósticos e a coisas de internet. Vamos ser um pouco mais aprofundado nesse assunto. Vou falar hoje sobre o peso de tentar caber em locais que você acha que talvez não seriam de seu pertencimento. O peso de se esconder, o peso de ter que sorrir quando lá no fundo você está exausta. O peso em viver num mundo onde a diferença é transformada em problema. E eu quero começar dizendo uma coisa: ninguém adoece só dentro da cabeça. A gente também adoece nas relações, na família, no trabalho, na religião, no preconceito, na vergonha e no medo de ser quem você é. E quando eu penso em saúde, eu penso no corpo inteiro, no intestino, no ânus, na sexualidade, na autoestima, nos vínculos e na forma como cada um se sente dentro da própria vida. E hoje eu recebo aqui o Dr. Murilo Lobato, médico, psiquiatra, mestre em ciências da saúde, também professor de psiquiatria e uma voz importante quando se fala em saúde mental, pessoas LGBTQIAP+, sexualidade, cuidado sem julgamento e informação médica de verdade. Murilo, seja muito bem-vindo ao Entre Linhas. Com um pequeno presente que eu Oi, trouxe para doutora. você, para que leve uma Muitíssimo obrigado, muita recordação simpatia sua, e por muito ter vindo, obrigado. né? Agradecer pela presença já, Vai ser desde o início. devidamente degustado. Muito obrigado. Então, Murilo, para começar, eu queria fazer uma pergunta bem simples, que é para você, o que é saúde mental de fato? Nossa, não é simples nem um pouquinho. Eu acho assim que a sociedade está num momento de é tudo muito exagerado, está tudo muito nos extremos, né? E eu acho que esse conceito de felicidade também ficou uma coisa idealizada demais. Por exemplo, felicidade virou meio sinônimo de euforia. A pessoa tem que Todo estar. mundo tem que mostrar o tempo todo que está feliz. E eu acho que, na minha ideia, essa felicidade, ela lembra mais um conceito de serenidade. É você estar em paz. Eu acho que felicidade, para mim, é um pouco disso. E penso que saúde mental também está aí nesse sentido de da pessoa ter mais serenidade, mais tranquilidade. Não significa não ter problema, não significa não sentir tristeza, raiva, inveja. Não é isso. Significa saber viver esses sentimentos sem entrar no looping do desespero, da ansiedade braba, saber conviver com os sentimentos sem medo deles. E você acha que às vezes quando é que a pessoa consegue identificar que aquilo ali era uma fase, um luto temporário, ou identificar que passou, você precisa de ajuda de fato? Essa É. identificação entre talvez precise de alguém para me ajudar Uhum. a transpor essa fase. Talvez isso seja difícil para as pessoas se identificarem. É difícil, de fato. Você citou um exemplo do luto que eu acho que usando o luto a gente explica as outras coisas, né? É, a psiquiatria sempre tenta trabalhar com tempos, determinar tempos, mas isso é muito elástico. Então, teoricamente, o luto duraria 2 meses. Eu sempre digo isso com as pessoas, gente, isso é uma aproximação. Cada um tem uma velocidade. Tem gente que vai processar o luto em 2 meses, tem gente que vai levar 2 anos, tem gente que vai levar 20 anos. Então, é muito difícil compactar isso em tempo. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é no volume do sintoma, de que tamanho de tristeza estamos falando, o quanto ela prejudica a vida da pessoa, o quanto ela deixa de fazer as coisas por conta daquilo. Aí sim, eu acho que esses critérios que vão dizer assim, olha, isso está mais patológico, isso está menos, porque é muito difícil separar de fato uma reação que seria natural, normal, daquilo que começa patologicamente ali de um jeito insidioso, vai crescendo devagarzinho, tomando espaço, aí é uma coisa mais sutil. Por que você acha que as pessoas ainda então adiam tanto? Que eu acho que acabam que quando elas chegam no psiquiatra, isso é uma impressão que eu tenho, falar com você que vai determinar isso, elas acabam chegando a um ponto de vista tardio, né, com Uhum. sofrimento acumulado. Por que as pessoas então demoram tanto a procurar É. ajuda? Qual que é a dificuldade em relação a aceitar que realmente o psiquiatra vai fazer diferença ali na sua vida, no seu sofrimento ou na sua euforia, Uhum. independente do sintoma? Apesar de acreditar que a sociedade evoluiu nesse sentido, ainda existe muito preconceito. Então, é um sentimento comum que eu vejo nos pacientes, quando eles chegam até lá, é como se eles assim, já tivessem tentado tudo, tudo deu errado, então finalmente chegou ao psiquiatra como se fosse fim da linha, é a derrota, estou no psiquiatra. Então, assim, as pessoas enrolam muito mesmo. Eu acho que por preconceito, né, de dizer, estou indo a um psiquiatra, estou indo a um psicólogo. Isso tem melhorado, mas de fato ainda existe. Ainda realmente, principalmente por causa da medicação, né, eu acho que
as pessoas relutam muito aí no psiquiatra pelo medo da medicação, como se exatamente a medicação fosse o fim da linha. O que você poderia dizer para as pessoas que estão aí tendo sofrimento em casa e têm tanto Uhum. medo da medicação? Acho que desmistificar um pouco que a medicação é uma ferramenta que pode sim auxiliar em diversas formas. Ah, com certeza. Medicamento, eu faço uma metáfora meio tosca. Tem gente da minha área que gosta, tem gente que não. Imagina que você está jogando futebol, você torceu o pé. Aí você chega lá com o pé todo inchado. Eu vou passar para você um analgésico. Vai diminuir a dor ali, vai ajudar a diminuir o inchaço. Você vai tomar ou não o remédio pensando assim, ah, será que eu sou forte o suficiente? Para, você vai se questionar isso? Não vai. Então você toma o remédio. É isso, é um remédio que vai ali amenizar o sintoma até para você fazer a sua fisioterapia depois, né? Então, o remédio é uma ferramenta. Eu tenho muita vontade, às vezes o paciente volta, né, dizendo que melhorou, eu tenho uma vontade enorme de gravar, a gente tinha que gravar essa fala para mostrar para as outras pessoas, porque é um alívio que a pessoa descreve. Nossa, ai, por que que eu não vim antes? Entendeu? Peso. Mas eu acho que é o peso, e aí trazendo para a proctologia, que a gente também tem muito, que é essa frase, eu acho que recebo muito no consultório também, que porque são áreas de tabu, né. Sim. Então, meus pacientes também têm muito isso, tipo, a gente faz o tratamento, paciente com uma fissura crônica, uma dor intensa, fica lá 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano com dor, vem, a gente trata aí, meu Deus, por que que eu fiquei 1 ano sem vir aqui sentindo Uhum. dor, mas a vergonha acabava impedindo que essa pessoa realmente procurasse ajuda. Eu acho que na psiquiatria é muito isso também, a vergonha do extremo do pedir ajuda, do precisar de ajuda, como se você pudesse ser simplesmente autossuficiente, se resolver sozinho É. com tudo. E aí, nisso, nesse ciclo de vergonha e medo, a pessoa vai perdendo qualidade de vida aos pouquinhos, né, e deixa a coisa avançar. E aí é importante sempre lembrar que, para a maioria, na minha área, eu acredito que na sua, quanto mais cedo a intervenção acontece, melhor vai ser o resultado. Então, tratar, por exemplo, o primeiro episódio esquizofrênico ali, ó, na semana, 2 semanas, 3 semanas depois que se abriu, é uma coisa. Evitar Tratar ele daqui sequelas, 5 anos sequelas. é outra história, Ainda exatamente. mais na esquizofrenia especificamente, que tem sequelas Exato. de retardo relacionadas às vezes com o adiamento do tratamento Sim. adequado. Então, essa procrastinação termina sendo perigosa, né? Porque deixa o quadro evoluir. Na sua área deve ser assim também. Também, com certeza. Na minha, quanto mais o paciente demora numa fissura, chega às vezes que só a pomada não vai resolver, ou ele passa tanto tempo com hemorroidas que já é um caso cirúrgico. Então, assim, o adiamento, eu falo sempre que o adiamento do tratamento, você ficar postergando, vai sempre chegar numa fase onde o tratamento, que poderia ser uma coisa mais simples, acaba sendo um pouco mais invasivo, porque Uhum. adiou. Acho que na mesma forma. Exatamente, da mesma forma. Se a pessoa atua antes, é muito mais simples e muito mais efetivo, né? Mas tudo está no medo, né, então acho que nós estamos trabalhando na mesma linha, com dos pacientes, é o medo do tratamento, o Sim. medo do adoecimento, então acho que na nossa área, estão muito associados, é uma coisa bem comum. Bastante, bastante comum. É legal pensar que isso acontece nas 2 áreas, mas é exatamente isso, Mas não, figurativamente é bem para similar. mim é uma realidade, o medo e o da consulta, até da própria consulta, né, de você Uhum, de ser medicado, o meu é de ir na uhum, consulta mesmo, né, uhum, de ir na consulta, de ser examinado, tem ainda a parte da vergonha muito, uhum, eu acho que para você pensando trazendo para a vergonha, seria a vergonha mais social, no caso, seria sim. ou de parecer o tempo inteiro feliz, ou de estar sempre produtivo, que você tem que estar Uhum, sempre produtivo, e às vezes, eh, tentar se colocar em locais, caber em uhum. locais, você tem que ser o filho perfeito, o marido perfeito, nã-nã-nã. Qual que é o peso que você percebe na mente das pessoas em, tentar se colocar ou se encaixar em lugares onde não são? E aí puxando para a nossa pra comunidade LGBT, isso, de Uhum, tentar se encaixar, mas eu acho que não vai só para a comunidade, vai para todos. Hoje em dia está todo mundo querendo se encaixar de alguma forma na uhum. perfeição. E qual é o peso que isso traz? Ah, isso é um peso gigantesco, né? No caso da comunidade LGBT, existe um esforço gigantesco para compensar, né? Ah, como eu tenho esse defeito, então eu tenho que ser o melhor da sala, eu tenho que ser o melhor filho, eu tenho que ser o profissional mais topzera das galáxias, porque eu tenho que compensar meu defeito de alguma forma. Então é um tensionamento muito exagerado, muito grande. É claro que
todo mundo tem essa cobrança por perfeição, rendimento, etc. Eu estou falando de uma camada extra, né? Uma coisa que está além disso, né? Uma pressão muito grande para compensar. O erro não é possível. O erro não é permitido. Não é permitido, Não é exatamente. possível errar. Né? Exatamente. Isso é uma realidade. E, no caso, ainda tem o peso familiar, né? Que também tem um impacto muito grande, porque ainda temos uma grande dificuldade da família em aceitação, e isso traz tanto um sofrimento, um distanciamento. Como é que você demonstraria isso, poderia nos relatar como é que é isso, o sofrimento em relação a essa dificuldade que a gente ainda tem social de falta de apoio? Muito, eu escuto tantas conversas, né? O meu dia a dia, o que que eu faço 12 horas por dia, escutar as pessoas, escutar histórias. E aí você começa a amarrar histórias muito semelhantes, você fala, poxa, mas como é que pode a história ser tão parecida em famílias tão diferentes? Mas o roteiro é mais ou menos o mesmo, né? Aquele ciclo de frustração inicial, não aceitação, e aí passa pela raiva, e vem a briga, aquele ciclo se repete com roupagens diferentes, mas se repete. Então, esse processo de saída do armário, ele é muito complexo e, ocasionalmente, a pessoa pode se deprimir ou ficar muito ansiosa e precisar de um apoio ali nessa descoberta, né? Uma coisa que eu acho importante, não romantizar também a saída do armário, porque fica Como criar se fosse fácil, não é? criar Não é um senso fácil. de obrigação, como se toda pessoa LGBT precisasse sair do armário e Precisasse levantar a levantar a bandeira. bandeira. Não é nesse sentido, não é essa romantização assim. Cada um, porque a gente tem que avaliar risco também, né? Como é que é a família? É uma família muito violenta? O que representa para essa pessoa sair do armário? Os nichos são totalmente diferentes, Exato. as realidades são diferentes, e você não pode esperar que todo mundo bata no peito, levante a camisa, com riscos totalmente diferentes. Não Sim, riscos só de violência, mas riscos sociais também, financeiros, que é o que a gente vê também muita gente esperando ter a sua própria autonomia financeira sim. para sair do armário, para falar abertamente, justamente porque depende da família, e sabe que acontece muito com os que não conseguem, Uhum. os que não podem se esconder, né, que tem algumas situações que não é possível se esconder. E aí esses são expulsos de casa de forma cedo, vão para a rua, e tem diversas histórias que a gente mesmo conhece, de pessoas famosas que passaram por essa situação, que ainda é uma realidade. Então, eu acho que isso é importante reforçar em relação a que realmente não é fácil. Não é fácil para todos, é diferente uma pessoa que é estável financeiramente, é diferente de uma pessoa que vive Uhum. numa família de violência, é diferente de uma pessoa que depende financeiramente dos pais. Então, são fases totalmente diferentes. Assim, é muito difícil a gente está falando de histórias que são semelhantes, né? Mas dentro dessa semelhança, a gente tem que guardar a individualidade, porque cada um tem um tipo de mecanismo de defesa diferente. Então é muito difícil ficar aqui tecendo regras, entendeu? Seria simples demais, simplesmente tecer regras. Então, assim, a gente sabe do processo de sofrimento, da pressão, que na família, no seu ciclo pessoal, porque quando você sai do armário, você meio que está dizendo não para. Você está se afastando daqueles amigos, você sabe que aqueles amigos que você tinha até ali você vai perder, porque agora você é outra pessoa. Então, é uma ruptura que tem um peso emocional gigantesco, não é uma coisa simples. O que você diria para quem tem o medo de ser quem é? E qual seria o vislumbre que ele poderia ter em relação a essa passagem? Eu acho que assim, a saída do armário, ela tem que acontecer dentro da cabeça primeiro. Só você com você mesmo. Romper esse preconceito introjetado, né? Eh, a saída efetiva do armário, ela deveria vir depois. A gente sabe de histórias de situações onde a pessoa é jogada para fora do armário, né? Situações onde ela é revelada, acusada, e aí é uma coisa muito mais violenta, não é um processo exatamente de escolha, né? É, nesse contexto, eu posso dizer que é um luxo poder escolher, né? Saber, não, o O momento de eu sair do momento. é esse, estou preparado. Isso é um luxo, porque muitas vezes a pessoa é jogada para fora do armário, tacam fogo no armário, explodem o armário e a pessoa não tem para onde correr a não É. ser enfrentar a luta, né? Exato. E a gente fala muito da comunidade, mas deixar claro que não é o fato de ser LGBTQIA+,
que é P mais que vai, que adoece. Não é isso. Boa. É o contrário, é a sociedade que nos adoece. Exato. É a violência opressora que adoece. É a dificuldade social que adoece. Então, essas pessoas... E você pensa que dentro da comunidade existe ainda uma dificuldade de acesso. Verdade. Também a suporte, a saúde mental. Vou falar um pouquinho sobre isso com a gente. Isso aí é muito importante. A gente está falando aqui sobre o fato da comunidade LGBT vivenciar uma vulnerabilidade maior devido aos preconceitos sociais e tudo. Então, de fato, quando a gente olha epidemiologicamente, você tem uma incidência maior de ansiedade na população LGBT, de depressão na população LGBT, de suicídio nessa população. Então, os dados mostram essa evidência. O que não dá para concluir é que isso é porque a pessoa é LGBT, como se o processo patológico estivesse vinculado à orientação ou à identidade de gênero. Não está. Na verdade, esse processo, esse desgaste, vem como uma consequência do preconceito, da falta de apoio do grupo familiar, do grupo religioso, das rupturas que existem. Então, o sofrimento vem daí, não vem da condição em si, né? A definição disso cabe bem naquele estresse de minoria, né? Que é o grupo de pessoas que vivem numa sociedade onde elas são minoria e elas têm esse estresse adicional que a maioria da população não tem. Então, assim, o menino gay, ele vai ter os mesmos estressores do menino não gay. Ele tem que estudar, ele tem que passar na prova, todas as demandas. Só que, por ele ser uma minoria, ele vai ter uma camada extra de dificuldade. Ele vai precisar disfarçar nas reuniões familiares. Os pais podem dizer assim, tudo bem, mas não vai com essa roupa. Não, imagina se eu vou te ver com esse cabelo. Então, ele vai lidando ali com reprovações que nem sempre são sutis ao longo da vida inteira. Então, isso vai gerando camadas e camadas de um sofrimento que um menino não gay não viveria. Entendeu? É um sofrimento extra, né? É extra. Porque sofrimento é a vida, né? Todo mundo passa por sofrimentos, mas a gente está mostrando só que algumas pessoas, a bagagem que precisa carregar é maior. Exato. Esse é o estresse de minoria. A bagagem do mesmo jeito que a pessoa negra também tem, Exato. do jeito que a pessoa que nasceu muito pobre, para pular de camadas sociais, ela tem uma dificuldade muito maior, são bagagens diferentes. O estrangeiro que fugiu de um país em guerra vem para um país com uma cultura completamente diferente, ele se sente à parte ali, meio... Então, isso são camadas, são bagagens que as pessoas trazem. O estresse de minoria, que né, tem toda a condição do estresse, mas, acima disso, tem o fato dele ser uma exceção naquele grupo, dele ser o diferente ali no grupo, né? Isso realmente tem um impacto muito grande. Esses impactos em relação social é interessante na proctologia, por exemplo. Eu trabalho com regional. Uhum. Então, você vai ver que no meu consultório eu ainda tenho essa questão do adiamento, né? O adiamento, porque ninguém fala como se essa parte do corpo fosse... Todo mundo tem. E quem não tem... Justiça, né? Assim, eu falo assim, às vezes os pacientes perguntam, você atende homem, você atende mulher? Eu falo assim, eu atendo quem tem anos. E quem não tiver também é muito grave, tem que vir comigo, porque é um erro, é um erro ainda grande. Mas a sexualidade relacionada à área anal, ainda especificamente, ainda é um problema também. Porque o paciente também não quer vir um proctologista, porque parece que se eu dissesse, estou indo no proctologista, eu faço relação sexual anal. Tipo, eu não sei de onde eles conseguem tirar essas associações, mas ainda existe esse tipo preconceito relacionado à sexualidade, né, e partes do corpo, e falar sobre partes do corpo, como se hemorroida tivesse alguma coisa a ver, porque eu falo sempre assim, hemorroida não tem nada a ver com relação sexual, mas a pessoa assim, eu posso dizer que tem hemorroida, porque senão a pessoa vai pensar que eu faço relação sexual. Então, existe um adiamento do cuidado. E eu queria saber, como você consegue fazer essa leitura em relação ao adiamento do cuidado da saúde como um todo, relacionado ao preconceito com o próprio corpo, ou a dificuldade de falar sobre questões íntimas. De onde vem tudo isso? Como é que isso é construído? Isso aí que você está falando é uma coisa muito importante. Se a gente pegar os homens, de uma forma geral, têm um tabu enorme com esse negócio de anos, não podem nem falar nesse assunto, e em proctologista é o maior tabu do mundo, né? Talvez isso na população LGBT seja um pouquinho menor, mas não que não deixa de existir. Existem os mesmos mitos, os mesmos medos, e esse adiar, ele é altamente preocupante de qualquer forma, sob qualquer aspecto, ele é muito preocupante.
Mas uma coisa que eu vejo bastante na população que eu atendo muita população LGBT, eu tenho muito paciente trans, etc. É um medo muito grande de sofrer preconceito durante o atendimento médico. Ele tem medo do médico, para além dessa questão, o tabu com relação ao ânus, ele tem medo do médico fazer uma piadinha, rir, tirar sarro. Eles têm esse medo, porque já vivenciaram situações assim, né? Às vezes, o radar do LGBT para preconceito fica muito apurado. Imagina que ele cresceu a vida inteira lidando com sinais de reprovação. Esse radar fica muito apurado. Então, se durante o atendimento médico, o médico faz uma piadinha, sorriu de um jeito estranho, Já liga o alerta. fez uma pergunta que ele julga passou ali para não era necessário, ficou só uma curiosidade mórbida sobre a vida sexual dele, pronto, esse alarme já dispara e aí ele começa a ter medo, entendeu? Porque o medo é uma reação natural desse preconceito ao longo da vida. Então, eu acho que na população que eu atendo, eu vejo isso. As pessoas têm muito medo de ir ao proctologista, muito medo de ir ao ginecologista, por conta de preconceito. Não, isso aí é uma realidade que eu recebo muito no consultório. Como eu atendo pacientes LGBTQIA+, também, eles vêm muito relato. Eles chegam para mim, aí eu atendo eles, nossa, doutora, mas é porque eu fui num colega seu que foi muito duro, que me examinou, não perguntou, quando eu fiquei com vergonha de dizer pelo jeito que ele me tratou, e porque eu queria dizer isso, coisas que são importantíssimas no caso, para o diagnóstico, para o tratamento, e que ele acabou contando só parcialmente, ou superficial ali, alguma coisa, e a pessoa, passou uma pomadinha, é isso, vá lá, pode ir embora e siga. Isso é uma realidade. Eu, infelizmente, preciso admitir que isso ainda é uma realidade. Na proctologia ainda é bem difícil. Claro que como sociedade, como membro da sociedade, a gente fala muito isso nos congressos em relação, temos bancas só sobre aulas só sobre isso, mas ainda tem uma dificuldade cultural, porque o médico ele não é o médico da porta para fora, ele traz também tudo que veio de casa. Então, o que ele traz de casa para o consultório, às vezes é um problema na proctologia. E é o que eu falo sempre quando a gente dá essas aulas, ou quando fala com os colegas em relação a isso. Então, você não devia ter escolhido proctologia, porque logo proctologia, entendeu? É uma região que a gente vai cuidar do ânus. Então, não tem como um colega que cuida disso não saber, mas existe uma falta de conhecimento. E, claro, que a gente cada vez ensina um pouco mais, mas, por exemplo, eu quando fiz residência, a gente não tinha absolutamente nada sobre isso na nossa grade. Eu fiz residência de proctologia e tudo que eu aprendi fora da residência, sobre termos, sobre coisas que as pessoas fazem, que a gente tem que perguntar e que às vezes não fazem ideia. E eu pergunto tudo no meu consultório. O paciente chega, e é interessante que às vezes eles levam um choque, eu consigo ver o choque no rosto deles, quando eu pergunto assim, então, você faz chuca? Aí ele olha assim, tipo assim, você sabe, com a cara diz, você sabe o que é isso? Sim, eu sei o que é isso. Aí eu faço, você faz DP? Não, doutora. Fisting? Não. Então, assim, e faz parte da minha anamnese. Da sua entrevista. Da minha entrevista, entendeu? Isso faz parte e eu faço essa pergunta para todos os meus pacientes e aí eu recebo, na verdade, esse choque que você me diz. Nossa, doutora, mas você sabe disso? Eu falei assim, eu preciso saber, porque se você faz isso, você pode ter isso. Se você faz isso, você pode ter isso. E eu preciso associar que, às vezes, o seu sintoma tem a ver com a sua atividade sexual. Sim. Entendeu? E na procto existe ainda tanta dificuldade de conhecimento do próprio médico que está recebendo e interesse também, porque precisa estar interessado em fazer isso. E eu também percebo isso no consultório, essa dificuldade que o paciente tem de achar o médico que vai saber e acolher, e eu acho que isso é importante. Você não precisa ir em todos, não. Realmente é isso. A gente tem vários especialistas que trabalham só com câncer, tem vários especialistas que trabalham só com isso. E hoje em dia a gente tem sim especialistas que trabalham com a comunidade LGBT que vão te acolher de forma diferenciada, que vão saber o que perguntar, que vão saber o que falar com você. Mas, e para aqueles que não ainda trabalham, o que você diria para as pessoas que gostaria de não cometer esse erro? Que também, às vezes, tem gente que comete o erro sem saber. Então, para os profissionais de saúde, eu acho que você poderia dizer algumas dicas ou de como atender melhor esse público? Olha, primeiro, eu tenho que voltar numa parte que você falou que chama muita atenção, a falha
na educação médica, no preparo do médico. Porque eu estive aqui conversando com a endocrinologia, que hoje faz tratamento para readequação do gênero, Doutora tratamento Ana, hormonal. E maravilhosa. ela disse exatamente a mesma coisa que você, que foi exatamente o que eu vivi na minha formação. Então é muito chocante como os médicos saem sem saber, às vezes, conceitos elementares, né? Olha, uma dica para o colega médico que quer melhorar isso, é conversar com alguém que tenha vivência, experiência, porque é isso, assim, sobre as sutilezas da comunicação. Você não pode, quando o paciente contar uma coisa para você, você fazer aquela cara de espanto. Então, você tem que. São sutilezas na comunicação e do comportamento que demonstram que o médico está mais ou menos aberto para aquela pessoa. Então, eu acho que falta treinamento, né? Na minha clínica, eu deixo lá o símbolozinho da bandeira LGBT na fachada. É uma forma de anunciar que, ó, isso aqui é um espaço onde você vai ser respeitado. Para o pessoal já chegar assim com menos escudos, entendeu? Porque é isso, infelizmente, as pessoas são atacadas de formas muito diversas nos serviços de saúde no plural, porque não é só público, não. Eu estou falando de serviço de saúde Privado particular. também. Esses Isso, meus relatos são só de equipe privada, exato, consultório particular, paciente exatamente. convênio, entendeu? É, E independente, não é no SUS, não. Esse aí é exatamente. É muito chocante que a gente escuta muitos relatos de atitudes agressivas, às bizarras, vezes, bizarras bizarras. dos médicos, de médico que no meio da consulta começa a falar de pecado, da Bíblia. Então, assim, eu escuto umas coisas que eu fico de queixo, meu Deus do céu, ainda precisamos lidar com isso, gente? Mas o fato é que ainda é uma realidade. Então, eu acho que educação médica é um tema, né? A gente deveria criar mais mecanismos para educar os profissionais de saúde, sabe? Eu hoje eu faço parte da residência, eu dava uma aula sobre isso no Hospital Militar, no HFA, e por incrível que pareça, a aula era muito bem-vinda. Era uma aula sobre saúde LGBT. Então, assim, você vê que os profissionais que são bons, que querem ser bons médicos, independente de ser ou não ser da bandeira, eles querem aprender, eles querem entender. Então, eles recebem bem quando você fala Porque isso. eles querem tratar bem os pacientes. Eu vejo que quem se importa com isso, ele tem um medo de ele cometer um erro. Uhum. Entendeu? Então ele quer aprender para se aprimorar, para receber aquela pessoa melhor, para que aquela pessoa se sinta confortável com ele, com o seu atendimento, que saia satisfeito com aquilo. E eu acho que é isso, a gente tem que procurar realmente profissionais que queiram se aprimorar, saber mais e conseguir realmente acolher essas pessoas de forma adequada, porque nós temos ainda a dificuldade, tanto na saúde mental quanto na proctologia, com os tabus relacionados ao atendimento pelo preconceito, pelo medo. Então, está tudo ainda muito alinhado. É, isso ainda é um tema muito forte, muito presente, muito limitante. Acho altamente importante a gente conversar disso, porque eu acho que as nossas especialidades vão comungar disso, passeios pelos tabus da sociedade, né? E é isso. A gente tem que, como eu diria no meio gay, a gente tem que botar a cara no sol. Tem que A botar gente a tem que cara no saco. falar, e a gente tem que falar disso ainda. Sim, e em relação ao cuidado íntimo especificamente, atrelando à psiquiatria, eu falo muito em relação a isso com os meus pacientes, principalmente os que fazem relação sexual anal, que eu tenho até um vídeo que eu fiz recente, que é o Salvo Casamentos, né? Que é falando sobre o cuidado que muitas vezes a pessoa negligencia a região anal, a cuidado íntimo, e acaba tendo repercussões na sua qualidade de vida, que é a saúde mental. Exatamente. Relação sexual é saúde mental, faz parte da qualidade de vida da pessoa. E, às vezes, por negligenciar, por esse medo de busca, acaba arrastando uma doença aí íntima, pensando aí na proctologia na regional, uma fissura por muito tempo, e acaba não conseguindo ter relação, que eu tenho muitos pacientes que vêm, eu estou em abstinência há tanto Uhum. tempo, porque estou com dor anal, estou com isso, estou com essa doença, e fiquei com medo de tratar, fiquei arrastando. E a gente vê que o impacto que, às vezes, da negligência, do cuidado com a saúde íntima, também impacta na qualidade de vida desses pacientes. Você poderia me dizer assim, o impacto da parte sexual na qualidade de vida desses pacientes?
Eu acho que saúde mental, tem várias dimensões, né? A sexualidade é uma dimensão muito importante da saúde mental. Então, eu julgo que o que você falou é altamente importante. É, às vezes as pessoas tentam sublimar, que seria o termo que a gente, né? Eu não preciso disso. E eu acho que é negar uma parte da nossa natureza. Vou só citar um exemplo para a gente parear as ideias. Aquela pessoa que entra no processo depressivo e vai se fechando, e ela não quer conviver socialmente com mais ninguém. Ela se fecha ali no quartinho dela e ela começa a acreditar que ela não precisa mais conviver com as pessoas. E eu explico para ela, olha só, o ser humano é um bicho social que nem a pilha. A gente não vive sozinho. Essa parte social é parte da nossa natureza. Negligenciar essa parte é negligenciar uma parte sua. A mesma coisa eu falo da sexualidade. Não dá para negligenciar, é um pedaço da sua natureza, né? Então é muito importante, acho que afeta demais a saúde mental, e às vezes eu vejo isso, a dificuldade do paciente startar a conversa sobre sexo. Ele fica ali, ó, ele fica rodeando. É a última parte da consulta. Rodeando, essa é a última parte da consulta. Ele tenta, mas não consegue, ele tenta de novo. Muitas vezes tem que partir da gente, né? A gente tem que dar a faísquinha para ele começar a falar daquilo que, afinal de contas, é o que ele gostaria de falar, né? Isso é verdade, em relação a você instigar, que é uma coisa que eu pergunto e às vezes o paciente não me diz, é dor na relação. Então, e dor na relação é uma coisa que eu vejo que foi normalizado, de certa forma, na comunidade, como se dor na relação sexual não é porque é assim mesmo. Eu falei, não, peraí, vamos rever isso aí, como é que é isso? Então, dor na relação não é normal, evitar ter relação por conta de dor também não é normal. Então, na verdade, você tem que tratar o que tá te causando isso. E hoje em dia tem muitos tipos de tratamento que podem fazer com que você melhore a sua qualidade de vida sexual e, com isso, melhorar a qualidade de vida como um todo. Então, eu tenho que instigar, eu tenho que puxar. E dor na relação sexual? Ah, doutora, eu sinto, mas como é que é? E aí você, não, então é de vez em quando, porque incomoda tanto, demora tanto para me recuperar, não é tão assim. Mas e se não fosse assim? Como é que seria? Como é que seria a sua vida? Como é que seria a frequência? Então, assim, ainda é uma coisa também a normalização da dor, que eu acho extremamente errado, você normalizar a dor, perpetuar sofrimento como um todo, físico, mental, tudo isso vai ser cobrado lá na frente. Sim, tem um preço a se pagar no final. Tem um preço a se pagar no final. E, às vezes, esse preço pode ser o uso de entorpecentes. Muito álcool, então quer fazer relação sexual com o uso de drogas, de algum tipo de entorpecente para fazer isso, e acabar piorando ainda a sua saúde mental com a utilização dessas drogas e tanto álcool, como tabaco e outras afins. O impacto que isso acaba causando aí na saúde mental desses pacientes. Nossa, o impacto é gigantesco, é absurdo. E a gente está falando isso sobre formas de abordar as pessoas. Você nota que quando você chega no ponto que é importante, que a pessoa queria falar e ela se abre, é um alívio tão grande ali naquela hora. Ela finalmente conseguiu falar de uma coisa que ela estava ensaiando na cabeça dela, pedir ajuda já há muito tempo. Então, assim, nesse ponto, eu quero destacar a importância da conversa. É o simples fato de você falar para alguém, olha, doutora, eu estou com essa dificuldade, tem esse problema. Só o fato de você falar já é um pedacinho do tratamento, né? Já é um passinho para você melhorar aquilo, superar aquela questão. A gente tem que aprender a conversar. Os médicos precisam ainda aprender a conversar de verdade com os pacientes, contactar o sentimento da pessoa. Ser uma pessoa. Ser uma pessoa. Ler uma pessoa é sintonizar o sentimento dela. E você só consegue fazer isso se você está em contato com a sua própria natureza. É isso, eu acho que as pessoas carecem de encontrar ali outra pessoa. Não quer encontrar uma coisa meramente técnica. É um ser humano como o outro, que tem medo, que tem erro, que associações,
Eu gosto de dar exemplos, eu gosto, não, eu já tive isso aqui também, ou não sei o quê. Mostrar para a pessoa que eu não sou o semideus, que estou Exatamente. aqui só para te julgar e dizer, você está fazendo isso errado, isso certo, isso errado, apesar de eu dizer muitos dos meus pacientes que eles se alimentam muito mal e que eles estão errados mesmo, que a culpa é deles, essa parte eu tenho razão, mas mostrar um certo jogo, né, nessa consulta, de que eu sou uma pessoa normal, você é uma pessoa normal, e, na verdade, eu só estou aqui para te ajudar em uma determinada coisa que, nesse caso, eu sou especialista. E você é Uhum. especialista em outra coisa e está ali, do mesmo jeito que eu posso te atender, você pode me atender. E, então, não existe uma superioridade nessa relação. Nossa, é legal. Eu acho que isso é muito importante. De novo, eu acho que as nossas duas áreas se aproximam muito nesse Muito. sentido, Uhum. porque é isso, quando o médico está muito imbuído de autoridade, ele cria um bloqueio. Na minha área isso acontece muito. E aí a pessoa ela não consegue se abrir. Então, ainda que exista uma idealização, porque parte desse comportamento todo, a pessoa quer encontrar ali, sabe, é, Ele quer a ele quer a pose, mas ele quer o pose acolhimento ao mesmo ao tempo. mesmo tempo, Ao mesmo exatamente. tempo, ao mesmo tempo. Ele quer a pose, mas ele quer o acolhimento e o posicionamento também, que eu acho que hoje em dia com as redes sociais vem muito forte, né? Esse tipo de posicionamento, de defesa, Uhum, até da própria comunidade. Como você vê ainda esse posicionamento de alguns médicos uhum. em realmente defender, levantar a bandeira, impacta em relação à sociedade como um todo? Olha, eh, eu não sou tão novinho, né, então minha formação já tem um tempo. Na minha época, assim, a gente dizia tinha um mito que o médico era um personagem, uma outra coisa, que quando você bota o jaleco ali, você vira um outro ser, você é outra coisa, como se a sua parte humana toda deixasse de existir. Muito bonito, só que isso não é real. Isso não acontece. Então, eu hoje tenho feito esse movimento ao contrário. Eu acho que se o paciente não sabe quem eu sou, ele não tem com o que se identificar. Então, eu tenho que falar um pedaço do Murilo real, eu tenho que falar para isso ser verdadeiro. E esse contato acontecer de verdade, as pessoas precisam saber quem eu sou. Eu lembro de uma demanda que surgiu no grupo dos psiquiatras aqui da cidade, só de novo, fazendo um paralelo, de uma menina que ela queria encontrar um terapeuta de pele escura, era a demanda dela. E aí todo mundo entrou no bafafá. Ah, mas o médico que é de pele branca, ele vai saber conduzir qualquer situação. E eu, gente, Nunca, pelo amor de Deus, nunca. a pessoa está buscando se identificar no terapeuta dela. Qual é o problema? Ela tem todo o direito de procurar essa identificação com a pessoa. Então você vê assim que os médicos ainda são muito travadinhos na hora de enfrentar a persona, né? Confundir a persona do cara de jaleco do sujeito Da sem pessoa. jaleco. Não, e essa do exemplo da pessoa negra, eu vejo muito isso em algumas pessoas que pedem também a referência, quando querem algum outro médico que seja, porque tem algumas dores Uhum, que não tem como, você não vai entender. exato. Algumas dores você pode ter estudado sobre, mas você não sentiu aquilo na pele. Uhum, Em algumas situações, e talvez aí, nesse caso, que essa pessoa estava procurando exatamente, ela precisava de alguém que tivesse sentido a dor que ela sentiu. exato. Ela Exatamente. precisava desse nível de empatia, não só do conhecimento de longe, mas Uhum, da vivência exato. daquela dor, para entender aquele sofrimento ou o que ela poderia É, ajudar. E ainda é uma dificuldade no meio médico, com certeza, ainda é. porque a maioria ainda é branco, o negro Sim, ainda nós temos ainda uma dificuldade de chegar ainda na medicina, mesmo com a reinserção social que a gente tem é, com as cotas, mas ainda tem a dificuldade de achar os especialistas, com certeza. E tudo é identificação. Mesmo que é uma comunidade LGBTQ, alguém que seja exatamente. da comunidade pela identificação, por todas essas camadas que a gente vem falando aqui desde o início do programa, por ter passado por tudo aquilo E- e mostrar que a liberdade é necessária. sim. E por falar em liberdade, conta para mim um pouquinho o que você acha que é liberdade, o que você acha que hoje é liberdade.
Olha, de novo, a gente está falando de conceitos meio hipertrofiados, né? Que nem a felicidade, que o povo confunde com euforia. Eu acho que essa liberdade pode ser um conceito meio romantizado também, porque eu acho que não existe uma liberdade real sem responsabilidade. Aqui meu Capricórnio falou muito forte. Eu sou ariana, então. É meu ascendente é Áries. Eu acho que liberdade, ela tem que vir com um senso de responsabilidade. Essa liberdade, ela tem que vir com um senso de comunidade. Exatamente por entender essas dimensões desse bichinho ser humano, que é um animal social. Então, a liberdade ela precisa ser entendida num conceito coletivo também. Senão, eu acho que fica só uma coisa romântica, meio bonita num livro, mas que não é real. Sobre aquela parte que a gente está falando de identidade, eu acho que é muito importante o médico tirar a máscara para que as pessoas se aproximem. Porque senão, olha, eu vejo que o mundo muda, o mundo está mudando, as coisas estão mudando. O paciente tem muito mais acesso à informação, o paciente vai no Google, vai na IA, ele já chega lá com um monte de informação. A realidade mudou. Se o médico não mudar também, perdeu o time da coisa. As pessoas não querem mais o senhor dono da verdade. Ele quer conversar com outra pessoa, porque conversar com máquina ele faz em casa. Então, a pessoa precisa saber um pedacinho de você, ela tem que saber Ela quem tem que é saber você. a informação completa, vamos Ela dizer tem que assim, saber quem é você. para poder se identificar, para saber que a informação que você está dando é É, completa, a explicação. por isso, dessa dimensão, você perguntou a importância disso, gente, eu acho isso altamente importante. Porque, nesse exemplo, a pessoa, depois que eu comecei a sustentar a bandeira, eu acho que assim, muitas pessoas me procuraram dizendo: ah, que bom saber que aqui eu posso falar, que bom, ah, eu soube que você. Então, é sempre partindo de: ah, eu soube que o Murilo, não o Dr. Lobato, né? Eu soube que o Murilo, e se aproximam a partir dessa informação, que é a identificação, né? Com a persona do Murilo. Então, eu acho que eu estou fundindo hoje a pessoa sem jaleco com a pessoa com jaleco numa coisa só. Que no final das contas é uma pessoa só. A gente aqui criou socialmente máscaras para acabar distanciamento, mas ainda é no ponto de vista histórico, né? A gente veio Sim. com isso, com aquela pessoa que ficava acima, como eu falei, do semideus, das máscaras que eram colocadas. E a gente está tirando elas para se tornar um ser humano mais acessível. E aí, amarrando a sua pergunta anterior sobre liberdade, e eu disse sobre o conceito de responsabilidade e dinâmica social, é exatamente isso, essa minha liberdade de poder falar quem eu sou, ela tem essa dimensão social também, para permitir que outras pessoas se aproximem, se identifiquem comigo. Ela tem uma ideia de responsabilidade, porque eu faço parte de uma comunidade que sofre. Então, parte da responsabilidade é minha também. Isso para mim é liberdade. Liberdade para mim é isso. É ter espaço para eu me expressar, é ter responsabilidade com as pessoas que eu cuido, com a comunidade. Então, para mim, liberdade é meio fundido com isso tudo. É uma coisa muito Hum. maior, né? Complexa. Sim, eu gostei muito da responsabilidade. Eu acho que sim. Levantar a bandeira necessita também muita responsabilidade, porque apesar de não querer representar, você acaba por ser uma pessoa mais visível, tanto nas redes sociais, você de certa forma representa, né? E tanto para as novas gerações, como para finalmente os LGBTs que estão envelhecendo agora, né? Agora nós temos já uma terceira idade de LGBT, não só pessoas únicas que sobreviveram Isoladinho, né? isoladas, mas sim realmente uma graduação de pessoas, né, um nível de pessoas, que vem também o impacto muito das mídias, da cobrança, tanto física como mental, de estar Sim. sempre saudável também. O que você acha, como é que está sendo agora envelhecer É, na comunidade é. LGBT com tudo isso misturado aí da Uhum. mídia e de ser um novo, porque você não tem um exemplo. Você não Exato. tem exemplo de como Uhum. ser Uhum. velho, né, na comunidade. Você é a É, primeira geração que está chegando, né? A exatamente. geração que está chegando envelhecendo é a primeira que está chegando. Como é que é isso? Olha, você sabe que esse foi o tema da parada LGBT de São Paulo do ano passado, né? O Uhum. envelhecer LGBT. Isso tem aparecido mais como temas das discussões, porque é exatamente isso. Quando a gente diz que
essa geração é a primeira geração que vai ter o direito de envelhecer, significa que as gerações passadas morreram antes de envelhecer. Porque esse era o destino da pessoa trans, do gay, era apanhar e morrer na rua com paulado, entendeu? Então não tinha o direito de E envelhecer. teve o HIV também, que Teve o morreu, HIV, matou uma geração uma também. geração inteira. Então, essa minha geração, que eu sou de 79, Ups! né? Ups, ninguém sabe essa parte. A gente edita. Eu estou tendo o direito de envelhecer e eu tenho que olhar para os que passaram e entender que isso é uma conquista social e histórica deles, né? Senão eu não estaria tendo o direito de envelhecer. Então, assim, agora, isso dentro da comunidade também é uma questão, porque existe toda uma pressão por estética, você tem que ser sempre jovem, sarado, inteligente, cabeça aberta, né? Você está dando certo, você está conseguindo. Eu não tenho as minhas dúvidas. Mas, assim, existe uma pressão, eu acho que talvez um pouco maior do que na sociedade em geral, de não poder envelhecer. Você não pode envelhecer porque você não tem para onde ir, onde encaixar, porque não tem modelo. Quem envelheceu antes de mim nesse modelo? Ninguém, não sei qual é a referência. Não tem. E ao mesmo tempo que isso é assustador, isso é empolgante. Porque sou eu, então, que vou definir o que é o parâmetro? Ah, ótimo, olha que poder maravilhoso que eu tenho nas mãos, né? É isso, o poder do envelhecer é muito da mulher também, né? Então, eu como mulher posso te dizer que essa pressão existe também, né, na mulher em relação a não poder envelhecer, né? Claro que hoje em dia se fala muito mais sobre envelhecimento, menopausa e todas as coisas que a gente esquece que acontece exatamente na população LGBT também, entendeu? Também tem menopausa, também tem as doenças do envelhecimento, também tem câncer, também tem o cuidado. Então, e precisa de cuidado, que é uma coisa assim, também não atrelar o público LGBT especificamente a doenças relacionadas à sexualidade, que eu acho que eu vejo muito isso, a dificuldade em relação. Às vezes o paciente vem e esperando um diagnóstico associado à sua condição LGBT, né? E aí eu faço perguntas totalmente diferentes, porque não é aquilo o diagnóstico. Eu falo assim, não mas é porque você também tem constipação, que você também pode ter câncer de intestino, é porque também você tem vamos falando, 1 milhão de outras coisas que você esquece que você agora está envelhecendo, que você também tem que investigar. Tem que fazer colonoscopia a partir dos 45. Ah, tem a ver com a relação sexual? Não. É porque você está ficando velho. É bem isso, é simples. É simples. Fator de risco é a idade. Né? É a idade. Então é por isso que você tem que fazer a colonoscopia. Então são essas coisas que às vezes a pessoa se esquece. Que legal, isso aí você está falando de um tabu introjetado, né? Ele introjetou tanto essa ideia que na cabeça dele ele só pode ter uma doença anal ali se ela for sexualmente transmissível, se for alguma coisa. Muito legal essa sua observação. Sim, isso é real, entendeu? Eu pego o paciente, aí ele tem retocolite. Mas ele tinha uma retite, aí ele acha que é uma retite gonocócica. Não, é retocolite. É uma doença crônica, está associada à parte genética, vai tomar medicação, e tem que cuidar. O paciente tem hemorroida. Esse é o clássico. Todo mundo acha que a hemorroida está relacionada à relação sexual. Não tem absolutamente nada a ver, não tem nem fator de risco. Não tem associado. Fator de risco para hemorroida é gestação, constipação, diarreia, ficar muito tempo sentado no vaso, ou seja, nada a ver. Mas a pessoa vem muito dentro da própria comunidade, achando, eu estou com hemorroida, então será que é por causa disso? Então eu não posso fazer? Não, precisa comer melhor, beber mais água, evacuar direito. Tem que resolver a bala ali, né? Exato, eu falei, sim, você e todo mundo tem que fazer isso. Então, existe ainda, está muito introjetado. E a dificuldade do envelhecimento é saber que você precisa cuidar de outras coisas. Tem que fazer mamografia. Tem que fazer mamografia do mesmo jeito, tem que fazer colonoscopia do mesmo jeito. O exame do toque do mesmo jeito. Da próstata continua tendo, inclusive faz mulheres trans, às vezes é uma questão que eu vejo que elas têm a dificuldade em relação a procurar o médico, porque agora envelhece. Antes morria com 30 e poucos anos, né? A grande parte das mulheres trans morria muito cedo, mas agora envelhece. Então tem que fazer prevenção por câncer de próstata. Continua tendo que fazer a prevenção. Então isso é uma mudança de paradigma, eu acho, no envelhecimento, que agora você vai ter que fazer a prevenção ou o cuidado de doenças que antes eram inimagináveis, porque estavam associadas à idade.
Pois é, e a gente que está escrevendo o capítulo dessa história, né? Está escrevendo Nós agora. estamos escrevendo. Então, apesar de assustador, é empolgante também. E para a juventude que está chegando? Com relação à juventude, eu acho que o caminho está mais fácil para os jovens, né? Eles vão enfrentar, é claro que o preconceito ainda existe, mas eles vão enfrentar outras dificuldades diferentes que a minha geração enfrentou e a geração passada enfrentou também. Eu temo, o meu medo é que a juventude perca um pouco o senso de comunidade. Esse é o meu temor, que é muito forte na minha geração, e que foi muito importante para a construção dessa nova liberdade. Então, assim, o temor que eu tenho é que se perca um pouquinho do senso de comunidade na geração nova. Então, se eu pudesse deixar um aviso, um recado para as novas gerações, é esse, de não perder o senso de comunidade, né? Porque nós continuamos sendo minoria, porque nós continuamos tendo que reafirmar os nossos direitos. Então, a gente ainda não chegamos ao ponto de ter o direito de sentar e cruzar as pernas e falar, ótimo, não preciso mais lutar. Não, infelizmente, ainda não podemos fazer continua. isso. A gente tem que continuar esbravejando, lutando pelos direitos, dizendo, a gente pode casar assim como você não casa, então eu quero casar também. Então, a gente ainda precisa defender esses direitos, porque é tudo muito novinho ainda na nossa sociedade. E a todo momento estão tentando tirar. Ameaçado o tempo inteiro. Ele é sempre ameaçado. O direito da mulher, o direito LGBT é sempre, a todo momento, tentado tirar. Então, é uma luta que não acaba. Da mulher veio, estava antes, e continuamos até hoje lutando. Então, eu acho que, como mulher, eu posso dizer para a comunidade também que a luta vai continuar sempre, porque como mulher a gente também continua na luta, como pessoa negra a gente também continua na luta. Exato. Então, as comunidades, eu acho que o engajamento na luta não pode acabar, porque a gente não pode baixar a guarda. Exato. Eu acho que baixar a guarda não é ainda possível. Para nós, vislumbro no futuro, talvez, quem sabe, um dia a gente consiga. Um futuro utópico que a gente imagina, né? Vamos pensar na parte boa, né, na utopia. Quem sabe, talvez na nossa geração não, mas quem sabe a próxima consiga aí ter essa tranquilidade de dormir no travesseiro tranquilo, sem correr o risco de acordar com um direito a menos. Exatamente. Então, o senso de comunidade é importante para isso, né? A união das vozes ali nesse sentido, ela ainda é importante. Hoje a gente falou então sobre saúde mental, preconceito, liberdade, tabus. Foi um prazer receber o Murilo aqui hoje, foi um bate-papo excelente. E para quem quer te conhecer mais, Murilo, para quem quer te achar, conta pra gente aí como é que a gente consegue te encontrar. Primeiramente, doutora, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, trocar ideia com você. Acho que você me trouxe umas informações novas que são muito úteis e vão ser legais para mim. Então, foi uma troca muito agradável. Então, muito obrigado pela oportunidade. Quem quiser me conhecer melhor, estou presente nas redes sociais. Nós temos um podcast que chama De Médico e de Louco, onde a gente discute um monte de questões relacionadas à saúde mental e etc. Tem o perfil no Instagram do Dr. Murilo Lobato e tem o perfil da minha clínica também, Espaço Serenitas, que também está presente nas redes sociais. Vocês podem procurar, que estaremos por lá, sempre trazendo novidades. Muito, muito obrigada por você participar aqui com a gente hoje. E mais tarde tem vinho. Claro! Valeu, doutora, obrigado. Valeu, meu anjo, foi um prazer. E você que chegou até aqui, me conta nos comentários. Em algum momento da sua vida, você já precisou esconder uma parte de si para poder ser aceito? Se esse episódio fez sentido para você, envia para alguém que precisa ouvir essa história com carinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica aqui comigo. Porque aqui, entre palavras e silêncio, o essencial sempre encontra um jeito de aparecer. Até a próxima linha!